nada é por acaso. O que acontece? Eu tinha um amigo chamado Jacques Bell, que era o principal operador lá da Multiplique, que era a minha corretora, e que era muito meu amigo. E isso eu já era casado e tal. Um dia ele foi lá em casa e falou, e aí ele foi lá e disse, vou embora agora, vou para onde? Vou pro leilão lá na Petit Galerie. Pô, aí eu nunca tinha ido a um leilão na minha vida de nada, nem nada, nada. Aí sentamos na frente, nós chegamos cedo, já que Bel era turmado lá com os caras, sentamos lá pela frente e tal. E aí eu fiquei vendo o leilão, os caras lançando, e eu calado, não entendia porra nenhuma. De repente, já quase no final do leilão, o leiloeiro... Calado, mas com dinheiro, né? Não, calado, mas com dinheiro. Calado, mas com dinheiro. Mas o leiloeiro se vira e fala assim, olha, agora nós temos aqui um quadro extra-catálogo. Quer dizer, porque quando faz o leilão, tem o catálogo do leilão, né? Os quadro 1, né? Uhum. Aquele era extra, porque chegou depois que o catálogo ficou pronto, de um pintor francês chamado Félix Labisse. E esse pintor francês foi um pintor francês que passou um período aqui no Brasil, uns 20 anos, sei lá, e pintou quadros aqui no Brasil e vendeu. Aí o cara, o leiloeiro, que era do tal de Hernani, que até hoje, né, passou para o filho dele agora, era o maior leiloeiro do Rio, se vira lá para trás e se dirige a e fala... Não é, doutor Gilberto? Tinha um cara chamado Gilberto Chateaubriand, que é filho do Assis Chateaubriand, que é um dos maiores colecionadores de quadros do Brasil. Talvez seja a maior coleção brasileira de quadros brasileiros. O doutor Gilberto até tem um, não tem? Aí eu olhei para trás, o cara tem. E o cara, efetivamente, o cara tinha. Aí ele fala assim, segundo o Anuário Internacional esse quadro tem uma cotação de $25 mil. Mas, tudo bem, entrou por aqui, saiu por aqui, mas ficou no meu ouvido os $25 mil. Aí os caras começaram a leiloar, a pregoar o pregão, e eu fazendo a conversão. Conversão. Chegou $11 mil, o cara, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quando ele ia dar, dou-lhe três... Alguém levantou a mão, deu 11.500. Aí eu continuei calado. Aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, 12 mil. Alguém deu 12 mil. Aí, 12.500. Eu falei, pô, ainda está barato. Aí, 12.500. 12.500, dou-lhe uma, 12.500, dou-lhe duas. 2.500, vou bater. Se ninguém der mais, eu vou bater. Aí eu falei, 13 mil. Pum! Eu digo, bom, beleza. Fiquei feliz. Eu digo, porra, beleza, me dei bem. O negócio valia $25 mil, levei por 13. E nessa época, nesse dia, eu tinha ido com a Mercedes. Cheguei lá no final, paguei o cara, tem aqui meu cheque. Quando aqui vai fazer uma conversão, é isso aqui, bota o quadro no meu carro. Levei o quadro para casa. E pronto, e ficou nisso. Passaram uns 10 dias, eu não sei exatamente, um prazo curto. Um dia, naquela época, tinha um colunista chamado Zósimo Barroso do Amaral, que era um colunista famoso do Jornal do Brasil, tipo o Ibrahim Suede, tipo esse cara que Góes, que tem hoje. Era ele, aquele cara que tem, se você entrar na praia do Leblon, quando você sai aqui, a descida da Niemeyer e entra na praia, do lado direito tem uma estátua de um cara de pé com de bronze, com paletó nas costas. É ele, é o Zósimo. Aí os homens da nota que um daqueles engravatados, que naquela época a moda, eu andava bem vestido pra caramba, e a moda era usar as gravatas largas. Então, que um daqueles engravatados da Bolsa comprou num quadro no leilão, no jornal, na coluna social dele, comprou um quadro do Félix Labisse, que, segundo o Anuário Internacional do Maia, agora esse é o nome, do Maia, valia $7 mil.
e que eu tinha pago 16 mil dólares. Eu tinha pago 13. Eu fiquei me sentindo o maior dos idiotas. Eu fiquei puto mesmo. Entendeu? Isso é uma entrevista, mas entendeu? Eu fiquei puto. Disse, pô, como que eu vou resolver isso? Eu falei, não, só tem um jeito. O primeiro é achar esse livro. Aí parti para as livrarias para achar esse tal anuário. E fui num monte de livraria e tal, até que em algum lugar alguém me disse, olha, se você for na livraria Cosmos, lá na Rua do Rosário, na cidade, lá é uma livraria que é dedicada a livros de arte, é possível que lá você encontre. Cara, eu não deu outro. Eu cheguei lá, eram 2 volumes, comprei os 2 volumes. Ali na hora mesmo, ali, já olhei ali e já vi que eu tinha se levado, que eu tinha sido enrabado, que era aquilo mesmo, que era 7 mil dólares. Eu falei, então deixa estar. Aí eu saí dali, fui o leiloeiro, porque tinha um leiloeiro e tinha o Franco Terra Nova, que era o dono da galeria onde foi feito o leilão, né? E quem ficou brigando comigo no final, ligado num telefone, foi o Franco Terra Nova. Era quem disputou o final, que disputou, o que eu digo assim, quem ficava jogando por isso para cima, era o cara, eu nem sei se tinha outra gente do outro lado, mas o cara jogava para cima. Aí eu falei, então saí dali, o escritório do Hernani, eu me formei na hora ali, era pertinho ali de onde eu estava na cidade, era do lado do Palácio do Tribunal de Justiça ali, na 1º de março ali, aquela Antônio Carlos, ali pertinho do fórum, num prédio ao lado. Fui bater lá, me atendeu uma secretária. Depois, pois não, o que o senhor diz? Eu queria falar com o Hernandes. Quem é? Márcio Noronha. Ele não me conhece, mas eu queria conversar com ele, que eu tive a respeito de um leilão que eu participei ontem, uns dias atrás, e eu queria trocar uma ideia com ele, se ele pudesse me atender. O cara me atendeu. Ele disse, olha aqui, Hernani, nós não nos conhecemos. Enfim, talvez se nós tivéssemos conhecido, isso não teria acontecido, que acredito que você talvez não tivesse deixado eu fazer a cagada que você deixou eu fazer. Vocês falaram na frente de 300 pessoas que vocês estão leiloando um quadro que, segundo o Anuário Internacional do MAIA, que está aqui, valia 25 mil dólares. Está aqui quanto ele vale, ó. 7. E eu paguei 13. É o seguinte, eu gostei do quadro, eu comprei o quadro porque eu gostei do quadro, não ia dizer para o cara que comprei porque era bom negócio. Vou ficar com ele. Eu quero o quadro, mas eu quero 6 mil dólares de volta. Eu quero pagar pelo quadro que ele vale. Ele me olhou assustado assim. E ele, olha só, sorte, ele fazia leilões em galerias. E ele, naquela época, tinha alugado uma mansão na Praia do Flamengo e estava criando o Palácio dos Leilões. E estava para ser inaugurado aquilo. Eu falei para ele, olha, cara, você não me conhece, mas procura saber quem sou eu, que é o seguinte, se você não sair daqui agora com esses 3 mil dólares, com esses 6 mil dólares que você me deve, amanhã eu vou comprar metade de uma folha do Jornal do Brasil e vou contar essa história. Com 300 testemunhas. Que tinham 300 testemunhas. O cara tremeu, aí ligou para o Franco, que era o dono da galeria, se acertaram, aí o seguinte, ele ia me dar a metade e o outro cara ia me dar a metade. Aí ele me deu 3 mil dólares e eu saí dali e já fui direto para a galeria do Franco. Dono de galeria, aí, pô, Márcio, cara, está certo, eu entendo, você tem toda a razão, mas, cara, para mim está complicado, eu não tenho como te devolver esse dinheiro agora. Pô, será que não dá para você, por exemplo, nos próximos leilões, eu sei que você vai comprar mais quadros, à medida que você for comprando, eu vou abatendo da comissão, a comissão do cara era 5%, a comissão do leiloeiro. Eu fiz as contas, que para ele me pagar 3 mil dólares, eu ia ter que comprar 60 mil dólares de quadro para receber de volta 3 mil.
Eu falei, mas, porra, falei, isso não é a proposta que se faça, cara. Você quer que eu gaste mais 60 mil para você me dar os 3 mil que você me deve? Ele falou, porra, mas não tem outro jeito. Eu falei, bom, então tá certo. Tá bom, vou deixar assim mesmo. Aí fiquei quieto, esperei. Primeiro leilão que teve lá, eu fui. Dele. Aí fui lá, aí comprei uma porrada de quadrinho vagabundo e gastei 3 mil dólares. Gastei 3 mil dólares. Terminou o leilão. Falei, Franco, você sabe que eu gosto de levar meus quadros, né? Mas, cara, eu esqueci de trazer muito aluno de cheque. Tem algum problema se eu botar os quadros no meu carro e amanhã eu passo aqui e te trago o cheque? Ele falou, não tem nenhum problema. Eu falei, tá bom, então bota. Aí botou, no dia seguinte eu liguei para ele, você não me deve mais nenhum tostão, tamo quites. Aí ele entubou, não podia falar nada, e ficou por isso mesmo. Então começou daí. Aí, nesse lance de eu chegar na galeria, o cara que me atendeu, que era o filho do dono da galeria, era um marchand em começo de carreira. E eu, montado na grana, tive a ideia, eu sabia que se eu descobrisse um pintor que fosse famoso, mas que tivesse uma obra pequena, pela pintura, pela transa, e que se eu conseguisse pegar um cara que secasse o cara, eu ia fazer, mas o cara tinha que ter valor, não podia ser qualquer Zé Mané. Aí caí conversando com esse cara, ele falou, olha, tem um tal de Ismael Neri, que o cara, o quadro dele hoje vale aí na faixa de 30, 40 mil dólares cada quadro. Ele não tem 100 olhos, porque ele morreu tuberculoso, ele pintava tudo em papel, os papéis foram se deteriorando, a obra dele que tem óleo é muito pequena, tem um médico em São Paulo que tem uns 30, que não vai vender nunca, porque o cara está fazendo estudo psicológico do cara pelos quadros, tem um outro cara que tem não sei quantos e tal. Mas tem um crítico de arte chamado Antônio Bento, que escreveu a biografia dele, que tem 8. Ninguém sabe, ele não vende. Eu falei, então, entre em contato com esse cara. Aí ele entrou em contato, e aí combinamos, eu fui na casa do cara com ele de noite, um dia, 2 dias depois, enfim. Aí cheguei lá, um senhor, era um senhor bem idoso, tal. Aí, conversa daqui, conversa dali, parará. Bom, a condição dele é o seguinte, ele me vendia os 8 quadros, cada um por 33 mil dólares, com a condição que eu editasse a bibliografia que ele tinha escrito. Já estava pronto, que já estava pronto, era editar o livro. Eu digo, é comigo mesmo, que eu vou editar, vou botar todos os meus quadros lá, os meus 8, e ainda vou ver se arrumo mais, né? Aí comprei, paguei o cara já naquela noite, já saí da casa do cara com os 8 quadros do meu carro, entendeu? E com um documento com a obrigação de editar o livro. Mas continuei e falei para o Norberto, Norberto, tu fica quieto, mas continua na batalha aí, continua procurando, vê se acha aí, porque ele também ganhava uma comissão. Aí um dia ele disse a mim, porra, Márcio, achei um tesouro. Eu disse, o que foi? É uma escritora. Aí tinha 8. E queria vender, porque ela tinha 2 ou 3 filhos, e ela queria dividir para os filhos estavam com a vida rascada e tal. Bom, aí fui com o Norberto lá na casa dela, Botafogo, ali na Voluntários da Pátria, ela morava num prédio antigo, um apartamento grandão. Eu comprei os 8. Paguei 34 mil dólares cada um e levei os quadros embora, fiquei com 16. Aí o Norberto arranjou mais 2 avulsos, que eu não me lembro quem foi, comprei 2, fiquei com 18. Aí um dia, o tal do Franco Terra Nova tinha uma secretária chamada Silvia Hesler, e ela me liga. Eu tinha já sido namorado da irmã dela muitos anos antes. Aí ela me liga e diz, olha, Márcio, o Franco está querendo vender aqui um Ismael Neri que ele tem aqui e tal. E aí eu falei, quanto que ele quer? Aí disse, ele quer 50 mil dólares. Eu falei, pô, tá louco. Estou pagando 33, 34, ele quer 50 mil. Ela falou, tá, esquece, não quero não.
Passa mais um pouquinho, ela me liga e diz assim, olha, Márcio, se você pagar hoje, em dinheiro, ele te vende por $34.000. Eu falei, pode vir para cá buscar, pode vir aqui para a cidade que eu estou indo no banco buscar o dinheiro. Aí veio, ele me vendeu o quadro, eu fiquei com 19 óleos de maionese. Aí entra os Osmo na minha vida.